Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu queria apresentar para vocês hoje aqui esse bebê de calopsita. Ah, Todos que me seguem aí no canal, meus inscritos, sabem que eu falo muito de planta, das orquídeas, mas sabem que eu crio calopsita. Como eu digo sempre nos vídeos de calopsita que tem aí no canal, eu nunca planejei criar calopsita. Nunca foi a minha intenção. Mas elas foram aparecendo. É uma coisa incrível. Teve um mês que chegou, no mês, aparecer 3 calopsitas. Eu cheguei até a comentar, assim, que parece que um anjo de Deus empurrava elas para cá, porque elas estavam perdidas por aí, morrendo de fome, né? E sabia que eu ia cuidar. Então, aí, consequentemente, elas foram se acasalando, né? Foram se acasalando e eu ainda dei cordinha, né? Fui colocando as caixinhas de ninhos, aí elas foram fazendo ninho e a família foi aumentando. Aumentando de tal forma que passou de 100 calopsitas, né? Muito mais de 100. Então eu tive que começar a vender, né, as calopsitas, porque no começo eu me apegava demais, não queria vender, mas ficou muito pesado para sustentar tantas calopsitas, né? E o que eu queria falar desse bebê aqui é que assim, eu, quando começou esse ano, eu falei, não vou, comentei até aqui com a minha família, falei, não vou mais querer é, filhotes de calopsita, não quero mais que elas reproduzam, não vou querer mais. Elas não param e é muita calopsita, não tem onde pôr, eu não tenho espaço. Eu tinha um sonho de fazer um viveiro bem grande, olha, ela fez cocô, isso faz parte, gente. Então, eu não tenho aonde pôr tanta calopsita. Minha intenção é fazer um viveiro bem grande que eu entrasse dentro, que nem eu já tive um viveiro que eu andava dentro dele, né? Mas, por falta de espaço, não foi possível até agora. Então, eu me propus assim, a tirar todas as caixinhas de ninhos, né? Que, que são essas caixinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que são essas caixinhas. Aqui, ó. Na verdade é assim. E tirei todas essas caixinhas que eles se aninham aqui dentro e botam os ovinhos, né? E eu colocava serragem e tal. Tirei todas, né? Mas algumas, como essa daqui, por exemplo, ela estava presa. Ela estava amarrada lá, meio assim difícil de tirar. Aí o que que eu fiz? Eu tampei aqui, ó. Eu cortei um pedacinho de madeira, de madeirite, e tampei a portinha, né? Das que eu não consegui tirar. Então, gente, só que uma calopsita, a mãe desse pequenininho aqui, ela começou a roer. E foi exatamente essa casinha que eu trouxe aqui, essa caixinha, para mostrar. Ó, essa entrada aqui, essa entrada, ela era redonda. Ela vinha aqui, ó. Aí eu tinha colocado, ela começou a roer. E olha, ela se espremia por aqui, ó. Entrava, a metade disso, eu não sei como que ela conseguia entrar. E ela foi e botou 3 ovinhos aqui dentro. Botou 3 ovinhos. E eu não percebi, não ouvia nada, não percebi nada. Ela ficava dentro da caixinha trancada, chocando. Quando passou umas 2 ou 3 semanas, assim, eu acho que dele nascido, eu tava fazendo limpeza, eu achei ele caído no chão. Eu achei ele caído, né? Foi naquela semana que a temperatura caiu, tava muito frio, né? Eu achei ele caído já agonizando. Ele era todo peladinho, devia ter o quê? Uns 5, 6 dias de nascido, talvez uma semana de nascido. Só tinha as penugинhas e tava começando a sair os canhãozinhos de pena. Aí eu falei, meu Deus, da onde saiu isso? E aí eu olhei, quando eu vi o buraquinho lá ruído, né, a entrada ruída, eu já imaginei. Aí eu fui, abri a caixinha, fui por cima, abri a tampinha e tinha mais 2 ovinhos lá, que não nasceu nada, né, que ficou sem nascer. Eu pensei, meu Deus, por essa eu não esperava. Então, e para mim ele já estava praticamente morto, né? Mexia só assim, ó, um pouquinho. Eu percebi que estava vivo porque mexia assim. Ele caiu, ele passou a noite, acho que caído lá no chão, e pegou toda aquela friagem. Então, eu levei ele para dentro de casa, para o meu quarto. Eu esquentei, comecei a esquentar minha blusa no fogão, né? Eu peguei a minha blusa, né? Essa blusa aqui, ó. Eu esquentava ela no fogão. Eu não coloquei lâmpada porque eu tenho medo de queimar, assim, a lâmpada encostar, o bichinho se mexer, aí a lâmpada acabar queimando, ou esquentar demais, ele morrer assado, que eu já vi relatos de pessoas que matou o bichinho queimado com a lâmpada, né? Então eu esquentei minha blusa no fogo e enrolei ele
Mas o pior estava por vir. Ele estava com problema de fungo, né? Ele estava com probleminha de fungo, talvez tenha sido até por isso que ou ele pulou do ninho, ou alguma coisa de errado aconteceu, que ele foi parar lá no chão. Eu percebi porque quando ele começou a recobrar assim a consciência dele, ele começou a voltar, ele estava todo roxo. Aqui, ó, aqui ele está voltando normal. Mas ele estava todo roxo, mas muito roxo. E com a respiração acelerada, né? Ó, isso que ele está fazendo aqui, ó, é pedindo comidinha para mim, pedindo papinha. E olha o tamanho do papo, gente. Olha a mala de papo. Então, não foi fácil, gente. Eu tive que. Um piadinho que ele dava no meio da madrugada, eu tinha que acordar e ver o que estava acontecendo. Aí eu esquentava a blusa de novo, porque a blusa tinha esfriado, e colocava nele, e esquentando ele, porque tem que manter o calorzinho, né? E a temperatura caiu bastante, né? Naquela semana. Então, e ele com esse problema de fungo. Eu comecei, então, a dar nistatina, que é esse remédio aqui, ó, que combate o fungo. A princípio, eu comecei a dar só a papa, né? Só a papinha, com muita dificuldade. Por quê? O biquinho muito pequeno, né? Muito pequeno. Então, eu usava essa seringa, que é a seringa é igual a que eu uso para pegar a nistatina, né? Para colocar a dosagem da nistatina aqui. Essa seringuinha de diabético aqui, ó. Então, eu colocava a papinha aqui e colocava no biquinho dele. Olha, ó. E aí, um pouquinho que ele comia, ele gorfava, ele começava a vomitar, ele tinha ânsia de vômito. Tudo que ele comia, ele colocava para fora. Ele ficou pele e osso, mas magrinho, magrinho, não andava, totalmente debilitado, né? E assim, eu colocava ele, do jeito que eu colocava, ele ficava deitadinho, e a temperatura corpórea dele caindo, porque ele tá sempre geladinho, frio, e eu esquentando ele, né, colocando o paninho no fogo, esquentando e colocando. Quando abria um solzinho assim, eu colocava o paninho dele no sol e enrolava ele. E aí, o que eu fiz? Eu peguei assim, o Plasil, eu não tenho base de dose de Plasil, né? Mas eu peguei um granuladinho assim, minúsculo. Imagina quando você corta o comprimido que fica aquela poeirinha, assim. Aquele pozinho, eu peguei aquilo lá e diluí assim num pouquinho de água, misturei na papinha e fui dando. Dei durante 2 dias. Aí o vômito passou, né? Ele parou de vomitar. E aí começou a pegar a papinha. Como ele estava pele e osso muito magrinho, eu comecei a misturar na papinha o Glicopan Gold, que é esse daqui, ó. Ele é um remédio para cães, gatos e pássaros. Aqui, ó. Então, eu comecei a pingar 2 gotinhas. Ele tem uma, assim, ele é tipo um mel, assim, sabe? É meio grossinho, você pinga, o líquido é tipo como se fosse um mel, bem grossinho. E 4 ml aqui, ó. 4 ml, até apagou aqui, de tanto eu usar, ó, aqui, ó, apagou. Mas é 4 ml de nistatina, dessa nistatina aqui, que é antifúngica, né? Combate fungo. Colocando na papa e dando a papinha para ele, né? A nistatina eu dava só pela manhã, só uma vez pela manhã. Foi aí que ele parou de vomitar e foi conseguindo parar mais comidinha no papo dele, que agora tá esse baita papão, aqui ó, enorme, ó, cheio de comida. Eu fazia massagem no papo dele pra comida, a papinha não ficar presa no papo, né? Então, é tanto que, ó, ele tá desse tamanho assim, ó, pelado, faltando peninha nele assim, porque ele atrasou no crescimento. A idade que ele tem, ele já está com quase um mês. A idade que ele tem, era para ele estar bem mais empenado, com o topetinho grande, o rabinho aqui, ó, bem comprido, já muito bem formadinho, mas ele atrasou devido a todo esse problema que aconteceu com ele, ele atrasou no crescimento, né? E ainda ficou até um pouquinho assim, com a asinha meio atrofiada, porque ele não treinou a asinha, né? Então ele não bate a asinha direito. Mas olha, essa calopsitinha aqui, ó, isso que vocês estão vendo, isso aqui é um milagre. Milagre, gente. Se eu não tivesse paciência, se eu não acordasse de madrugada, a cada piadinho que ele dava, eu ia lá, esquentava o paninho, e remedinho daqui, sabe? E papinha de lá. E cheguei a deixar ele na minha barriga, assim, para ele esquentar na minha barriga, né? Eu fiquei fazendo o serviço com uma mão só e com a outra mão segurando ele, prendendo ele na minha barriga, para minha barriga esquentar ele. Ele se sentir, assim, acolhido. E foi indo,
Olha, ele tá já ganhando peso, a roxidão dele tá saindo, porque o roxo é devido o fungo, acho que afetou o pulmãozinho dele, né? Então ele tinha dificuldade para respirar, ele respirava muito acelerado, com muita dificuldade, e aí vai deixando a ave bem roxinha, né? Agora ele já está melhorando, está ganhando peso. Ele tá, olha, se vocês vissem como ele ficou, agora ele tá maravilhoso, tá lindo. E eu considero assim, ele já fora de perigo, né? Olha aí, ó. Ele não fazia isso de jeito nenhum. Agora pede papinha, olha. Aí eu fico pensando, sabe? Essa semana, esse mês agora, teve esse caso polêmico aí na internet da Filó, né? Com Agenor, acho que é esse o nome dele, Agenor. Eu fiquei de coração partido, gente, com esse caso aí. Porque eu, como biólogo, eu fiquei analisando o caso. E eu tenho meus bichos aqui. Eu tenho um bicho aqui em casa que é da natureza, que são meus cágados tigre d'água. E eu tenho também a minha Juriti, que é do Amazonas, que está aqui em casa, lá da terra da Filó. Que algum indivíduo, alguma pessoa viajou com essa Juriti aqui para São Paulo. Quando chegou aqui em São Paulo, ou ela escapou, ou a pessoa soltou. Esse tipo de Juriti que tem aqui em casa, que é a Juriti, a Juriti, acho que é andarilha. É. Essa Juriti, ela vive no chão. Ela é uma Juriti do chão. Ela só se empolera para dormir, mas ela passa 24 horas andando pelo chão, como se fosse uma perdiz. E imagina aqui em São Paulo. Ela ia andar onde? No meio do trânsito? Ela ia andar no asfalto? Não tem como. Essas rolinhas caldo de feijão, elas são do ar, elas voam 24 horas, vivem nas árvores. A Juriti não, ela só se empolera, tanto que ela está aqui, aqui em casa no viveirinho, e ela só se empolera à noite. Eu já tentei entrar em contato com biólogos, né, lá do Amazonas, de outro estado. Eu estou ligando para vários lugares, assim, para ver se em algum da Mata Atlântica aqui, no estado de São Paulo, tem algum lugar, algum santuário de aves, ou uma reserva mesmo assim, que tenha esse tipo de juriti. Eu estou mandando foto dela, né? Mas tá difícil, ela já tá, ó, desde do começo, né? Desde o primeiro dia, que eu não parei, eu tô tentando. Enquanto ela não achar um lugar seguro para ela, um habitat para ela, eu não vou cometer o crime de soltar ela aqui no meio dos prédios aqui de São Paulo. Então, a Filó, não, a Filó, gente, ela nasceu lá na natureza, ela vive lá no meio da natureza. O dono dela, o Agenor, a casa dele é aquelas casas tipo de palafitas, que fica dentro d'água, bem no habitat mesmo da capivara. Então, eu fico pensando, para que uma pessoa daqui de São Paulo, daqui do estado de São Paulo, do meio dos prédios, vai se envolver com um caso lá, sabe? Eu fiquei de coração partido porque eu vi ele chorando quando ele foi entregar a capivara. Porque, olha, um bichinho desse aqui, ó, a gente se apega tanto. Então eu já passei por vários casos como esse aqui. Aí no meu canal, eu tenho vídeos aí que eu achei filhotes, né? Que são filhotes silvestres, que no caso do sanhaço, né? O sanhaço bebezinho caído na calçada, eu terminei de criar ele e libertei ele porque ele é um pássaro. Os pais dele, a família dele estão ao redor aqui por aqui, né? Os parentes dele, né? É tanto que depois que eu soltei ele, eu fiquei vendo ele acompanhando outros sanhaços, comendo frutinha por aqui. Eu ensinei ele a comer as frutinhas, né? Que ele pode encontrar na amora, pitanga, as frutinhas que eles costumam comer na natureza. Então, no caso da Filó, ela mesma, ela entra na casa lá, ela entra, sai, ela já está no habitat dela, né? E o amor, eu fiquei imaginando o amor que o rapaz tem por ela, porque não é fácil. Eu quando vou vender minhas calopsitas, eu sofro, porque tem umas que vai embora falando, cadê papai? Cadê papai? Elas aprendem a falar. Essa daqui vai ser uma, se for macho, porque só os machos que falam, né? Pelo menos aqui, na minha criação, só os machos. E então vai começar a falar, cadê papai? Cadê papai? Papai dá beijinho. Eles falam poucas palavras, mas falam. Então, imagina eu tendo que ver eles embora para outro dono. Eu sofro bastante. Então, eu fico pensando, eu calculo pela minha cachorrinha, a Mel, pela gatinha que tem aqui, que eu achei também na rua,
O meu cachorro, que foi, eu também peguei da rua, que desprezaram ele porque ele é deficiente físico. Eu não dou eles por nada, entendeu? Eu não entregaria eles para ninguém. Então, eu deixei de viajar, minha família viajou. Nesse final de ano passado, eu fiquei aqui de castigo, por causa dos meus bichos. Eu não tinha quem tomasse conta. A minha cunhada, ela tomava conta para mim, ela olhava direitinho, mas ela faleceu. Ela faleceu na pandemia e eu fiquei sem ter quem cuidasse para mim. Aí é muito duro, gente. Eu fiquei assim penalizado, sabe, com o caso da Filó. Eu torço demais para que a Filó fique com ele, porque ela tá lá. Ela já mora no habitat dela. Se lá aparecer outras capivaras, o que deve ter com certeza, porque tem um lago imenso ali, ela vai lá, ela fica com os parentes. Pode haver um estranhamento, né? Porque, por exemplo, animais às vezes que não é do bando acaba estranhando o outro, mas um macho talvez vai gostar dela e vai se acostumar com ela e ficar com ela ali introduzir ela no bando ali. Aos poucos as coisas vão acontecendo, né? E então é isso que eu tenho para dizer, gente, porque eu justamente, né, durante esse mês que aconteceu isso dessa calopezinha aqui, ó, que não foi programada, mas ela tá aqui, eu fiz de tudo para ela estar aqui, ó, e valeu muito a pena, e ela vai ficar grande, linda e maravilhosa. E então eu fiquei acompanhando o caso do Agenor. Eu acho que é esse o nome dele, se não me falha a memória. Muito chateado. Eu não vi nada de errado ali, nada de errado. Ele pegou, ele não foi lá, roubou a capivara. Houve toda uma história para ele estar com aquela capivara ali, ele cuidou dela e o bichinho se apega ao dono e ele mora lá no meio da natureza, né? Quantos índios índio não, os povos indígenas, né? Quantos indígenas que a gente vê, eu já vi vídeos assim, eles têm araras, macaquinhos, tudo assim, que às vezes filhote que fica sem a mãe, o arara cai do ninho e eles terminam de criar. Já está tudo ali dentro da natureza. Eu condeno essas pessoas que moram na região urbana, né? Eu critico, né? E saem e vão lá fazer armadilhas, arapucas, para pegar os bichinhos, ou então subir nos ninhos dos papagaios lá e tirar as ninhadas e ninhadas e levar para as feiras, vender nas feiras, mandar para fora do país, né? Isso sim, eu acho errado. Mas não o caso da Filó. Eu estou torcendo muito para que tudo dê certo para eles. E é isso que eu tinha para dizer. Pessoal, você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreve, deixa um like e, se possível, um comentário. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e bye bye, gente.